Mensagem dia 13/6 de 1997. Conexão entre o homem e Deus. Filiados foram todos desde o início da criação, por tudo ter sido feito por mim. Mas a paciência não foi possível para muitos em esperar o plano de Deus. Forjaram tudo o que eu criei, passando a serem os homens ilustres, descobridores disto e daquilo, que se não tivesse ninguém observando o que eles fazem com esta teoria, onde dizem eles, cada coisa que eu descubro, vou patentear com minha obra-prima. Já imaginaram, meus filhos, se eu fosse um desses? Tudo seria patenteado e ninguém poderia ter sem antes pagar. A terra que é minha, a água, as plantas, os peixes no mar e todos os alimentos, porque as sementes de cada espécie foram criadas por mim, e principalmente a vida. Onde está até hoje esta conexão entre os homens ilustres e seu Deus? Para um pequeno homem que és tu, meu filho, pouco entendes disso, mas os membros da minha igreja vão reconhecer que estas palavras saíram de mim, que sou o Criador de tudo, Deus. Vejam vocês como Deus é sabedoria total, né? Conexão entre o homem e Deus. O homem não teve paciência de esperar os planos de Deus, né? Quando ele fez o jardim do Éden, era para isso, cuidar daquilo que é dele. O homem bastava só cuidar. E Deus, como até hoje vem dando, né? Tudo gratuitamente, mas o homem não sofreria nada se tivesse esperado para acontecer o plano de Deus. Mas o homem é ambicioso, é muito senhor de si, né? Aqui, como Jesus diz aqui nessa mensagem, cada coisa que descobre quer patentear para ser dono, quer mandar, não aceita seguir as leis de Deus, não quer ser obediente. Hoje a gente sabe que, mesmo sendo Deus que está nos dando de graça, né? Porque tudo que existe na terra é Deus que fez. Depois passou a sabedoria um pouco, né? Um pouquinho só, para o homem, para aprimorar cada vez mais ainda as suas necessidades, né? Fazer o que é preciso, os utensílios, veículos e casa, e seja o que for preciso, roupas, né? Para seu próprio bem. Mas então, como Jesus fala, quer patentear, quer ser dono. Não contente, então, hoje vocês veem que o ser humano quase precisa pagar tudo, né? Mesmo sendo Deus que nos dá de graça. A própria água, né? Você tem que pagar para ter água, para beber. Quando não é uma cachoeira que vem gratuitamente, como a casa aqui do profeta, né? E tantas casas aqui em Taquaras, que vem pela descida do morro, então não se paga nada. Mas uma ponteira que se fura na terra, tem que pagar o motor, né? A luz, para poder sugar a água. Quando é água que é administrada pela prefeitura, né? Pela cidade, paga-se também uma taxa. Energia, paga-se uma taxa. Os peixes que vêm de graça no mar. A gente diz, mas vocês pagam porque pode dar pescar? Pode pescar se for com a minha varinha de pesca. Já um pescador com uma rede já tem restrições, né? Já tem a época do defeso, já tem a época de tantas coisas que proíbe. Por quê? Porque as embarcações maiores vão lá fora e pegam o peixe para comercializar. Antigamente, né, muita gente vai lembrar disso. Eu não tenho tanta idade assim, mas eu já tenho 53 anos. E eu me lembro muito bem que lá em Joinville, onde nós morávamos, cidade, era um bairro grande, o bairro Iririú, e o pai criava dentro do terreno dele, um terreninho pequenininho, galinha, porco, era criado dentro desse terreno. Nosso vizinho tinha galinha, tinha porco, outro vizinho lá tinha galinha, tinha porco. Né, o pai chegou a comprar uma cabritinha, uma vez tinha leite. Hoje nós não podemos fazer isso. Quem que pode criar uma galinha no seu terreno? Porco, nem imaginar, né? Nem pensar em botar um chiqueirinho de porco. E antigamente podia. Ah, mas hoje é porque a doença vem. E aquele tempo o povo morria dessa doença? Não era tudo assim? Não era tudo criado junto, bem dizer, com a gente? Eu me lembro que eu sempre gostei, né, de bichinho. Eu vivia naquele galinheiro e era assim, ó. Acabava a parede da cozinha, já era o galinheiro. Aí, mas como é que suportava tanta sujeira? Que sujeira?
Antigamente as crianças brincavam com a mão no barro, né? Eu me lembro quando eu era pequeno também, existia o esgoto era céu aberto ainda, né? A gente ia lá pegar aqueles peixinhos, vivia com o pé naquela sujeira, via que doença que nós pegava? Nada. Hoje é cada um que pode, quem mais pode, né? Proteger os seus, botar dentro de uma caixinha de algodão e vive ali. A primeira gripe que bate mata. Por quê? Porque não tem defesa, não criou anticorpos, né? Mas essa proibição do homem hoje é para comercializar. Você não pode criar galinha, por quê? Porque tem a granja lá grande, então você tem que comprar a galinha. Você não pode criar o seu porquinho em casa, por quê? Porque você vai ter que comprar a banha, vai ter que comprar a carne de porco. Como é que no sítio hoje em dia ainda tem? E as pessoas lá não vivem? Aí diz, mas como é que eles conseguem viver lá naquela sujeira? Que sujeira? É o convívio do homem com a terra, com aquilo que Deus plantou, com aquilo que Deus deixou na terra, com os animais. Existe como depois se purificar, lavar a mão, lavar o corpo. Então, no outro dia está de novo no batente, pegando o sol, fazendo exercício físico, plantando, comendo e colhendo a própria terra. Hoje não, hoje é tudo comercializado. Então é aqui como Jesus fala, ó, o homem, cada coisa que ele descobre, ele quer patentear para poder ter poder. Eu mando, só vão ter se eu fizer, só vão ter se eu permitir, né? Querendo ser mais do que Deus. E Deus diz, cadê a conexão do homem comigo? Bastava só obedecer, tudo estaria na mão, né? Jesus fala numa mensagem para o profeta, que lá no céu, basta levantar a mão, o fruto já está ali, prontinho para você colher, né? Então, como seria aqui na terra? Diferente? Não, eram os planos de Deus. Mas o homem ganancioso ouviu o mentiroso, né? Que não aceitou seguir regras que Jesus deixou, não admitiu jamais ser comandado ou ouvir ordens de uma senhora, né? De uma mulher que era Nossa Senhora, então revoltou-se contra Deus e fez o que bem quis. E Deus o expulsou. E hoje muitos estão acompanhando ele e não a Deus. Teve uma época em que o profeta começou a evangelizar, não só aqui no Brasil, saiu para fora até do país, né? E muitas pessoas começaram a lutar contra ele. Muitas pessoas começaram a falar mal dele. Próprios parentes começaram a falar mal dele. E muita gente se afastaram, por quê? Porque deram ouvido a essas pessoas que falaram mal. Deram ouvido à pessoa que estava contra, né? Muitos falavam, não é bem assim como ele fala. Ele não é tudo aquilo que vocês imaginam. E as pessoas preferiram dar ouvido a esses, mesmo que seja até um parente mesmo dele aqui mais perto, sangue dele, que seja neto, que seja filho, seja lá o que for. Qual foi a vantagem que essas pessoas tiveram em acreditar nesses mentirosos? Perderam a crença. O inimigo conseguiu tirar da obra. Isso foi benefício para quem? O profeta está lá, o papel dele foi feito, né? Ele levantou essa obra, a mando de Deus. Por 45 anos ele ficou evangelizando. Por onde passava, muitos abraçavam ele, mas muitos também jogaram pedra. Agora as pessoas que deram ouvido a quem era contra, estão se achando na vantagem de ter sido contra ele, de ter se afastado da obra, de ter voltado a se lamear novamente lá com a sujeira do mundo. Tanto que a gente fala, né? Quando vier conversas contrárias, não dê ouvido. Afastem-se. Principalmente se você está reunido numa casa ou seja lá, a conversa que for, existir alguém, não só do profeta, né? Estou falando aqui de Deus, aí no caso, que alguém vir falar algo contra, que você sabe que aquilo não pode ser verdade, contra Deus ou contra um enviado de Deus, não fique naquela conversa. Nunca esqueço quando o padre teve aqui, um padre, né? Que vocês sabem que ele ficou por um tempo, depois foi embora, depois voltou novamente e foi embora novamente, falando mal e criticando a obra o tempo todo. Algumas pessoas aqui de Taquaras, que moravam aqui em Taquaras, foram lá na minha casa. Da segunda vez que ele voltou, eles falaram para mim, Zeca, a gente já sabia que ele não ia permanecer, porque ele já falou para nós que ele vinha falando mal de ti há muito tempo. E o pai já não estava mais aqui, né? Não, o pai estava aqui ainda, né? O pai estava aqui sim, mas já estava eu comandando, né? Já estava assim, administrando uma boa parte. E o pai estava mais aqui na casa, recolhido, né?
E daí eu disse para eles, mas por que vocês esperaram até agora, até aparecer a podridão dele para vocês saírem de novo? Vocês queriam o quê? Vocês não me conhecem ainda? Isso já era eu, né? Agora imagina o profeta. Vocês não me conhecem ainda? Esperaram o quê? Que ele ia trazer novidade para vocês? Sobre aquilo que eu sou? Se a gente vive aqui, vocês vivem aqui em Taquaras comigo? Sabe como é que é o meu dia a dia? Vocês veem eu saindo, veem eu entrando? Vocês vêm na minha casa. Vocês conhecem minha família, meus filhos, a minha esposa, meus irmãos, conhecem todo mundo. O que de novidade que ele ia trazer para vocês? O que pode acontecer é vocês ainda sair fora da obra, porque ele botou minhoca na cabeça de vocês. Quando a gente quer ouvir coisas que não existem, o inimigo bota e vai te afastar. E diz, não, mas nós não vamos nos afastar nunca. Todas as duas saíram. Todas as duas se afastaram da obra e estão falando mal da obra. É vantagem isso? Nós continuamos aqui, ó. E se Deus permitir, até a vinda dele a gente vai continuar, né? Falando a verdade sempre. Então fique sempre de olhos abertos. Conexão entre o homem e Deus. Conecte-se com Deus. Não permita que o inimigo entre na sua vida e tire você dele. Porque o inimigo ele é astuto. Ele vai lá cutucar num melhor amigo seu, ou na sua esposa, ou no seu marido, ou no seu filho, ou nos seus pais, para tirar você da caminhada. Que Deus suscitou um profeta em 1972, não foi para brincar, não foi para fazer brincadeiras aqui na terra, foi para evangelizar, foi para mostrar a verdade. Hoje ainda recebi um casal aqui na igreja e estava explicando para eles e eles começaram a concordar. Aparentemente, né, o rapaz disse que estava bem assim, tocado, mas a mulher dele parece que não estava muito. Mas eu falei toda a verdade para eles, né, que a gente sabe. Então meio que eles foram até meio que concordando assim. Então lá fora não tem mais, como eles falaram, não tem mais como participar. Agora mesmo é impossível, né? Mas como estava aberto ainda, não tem mais como participar de uma Santa Missa. Por quê? Porque não é mais verdadeira. Ou nós acreditamos nessas mensagens que o profeta recebeu de Jesus, como eu estou falando, isso não é uma brincadeira, isso é muito sério. Ou nós não acreditamos, né? Porque se nós acreditamos, Jesus fala ali. Se o sacrário não está no centro da igreja, ele não está lá. Então é uma farsa que está existindo lá dentro. As pessoas falam, mas não é bem assim. Mas será? Mas não existe será. Então Deus tem duas palavras. Ele diz, o padre que celebrar de costa para mim, eu não vou estar ali. Virou as costas para mim. O padre que não usa mais a sua farda, não quer andar mais de batina, não quer mais me representar, eu não estou junto dele. Então, ou nós acreditamos, ou então não acreditamos. Não existem meias palavras, né? Como tanta gente falou aí, até um certo ponto essas mensagens eram verdadeiras. Depois não é mais. Que gente ignorante, né? Aonde que Deus vai usar? É igual essas outras seitas falam de Nossa Senhora. Ela só serviu para pôr Deus no mundo, depois deixou de servir. Então Deus ia chamar o profeta só por um tempo, depois deixou de servir também. Depois permitiu que o inimigo falasse para criar confusão na cabeça dos filhos que seguem a Deus, né? De todas essas pessoas que acompanham essa obra, Deus ia permitir que criasse essa confusão. Eu só usei ele por um tempo, até 2000. Depois de 2000, o inimigo já está falando com ele, não sou mais eu. Que gente de mente fraca, que gente de cabeça fraca. Por isso que Jesus diz, quando eu voltar, em quem eu vou encontrar a fé? É difícil isso mesmo, né? Se manter firme para Deus. Não deixar se prostituir, porque isso é a pessoa se prostituir. Acreditar que o inimigo também tem essa força de me tirar e eu concordar com isso. Eu não posso concordar. Vocês não podem permitir isso acontecer. Mesmo que família inteira se desfaça porque querem mudar as atitudes. Não permita. Seja firme para Deus. Ele diz, quando eu voltar, em quem eu vou encontrar a fé? Tem que ser firme. O profeta foi firme até o final. Quantas vezes, né, aprovações vieram para ele e ele não cedeu. O padre Romo tinha aquele costume de falar, seu Bento é igual uma rocha. Por quê? Porque é firme, não cede. Nada fura ele. E é isso que nós precisamos ser. Os ensinamentos nós já temos. Ou precisa todo dia a gente estar ali bajulando a pessoa e confirmando, ou então podando, ou então protegendo. Nós temos que ter essa couraça já. Quem está aí 19, 20, 30 anos na caminhada, né, tem que ter essa couraça de aço, que nada penetre. É dessa forma e não é ser radical, não. É ser fiel para Jesus. Quando não é dessa forma,
O inimigo consegue penetrar e tira, porque é o que ele quer, acabar com essa obra. E Deus permitiu até certo ponto, né, que a gente não sabe até quando vai ser, mas tem essa permissão. Então nós somos tentados todos os dias também. A gente passa por provações, mas enfrenta. O não é não, não adianta insistir, é não e não, não adianta. E o sim é sim. Quando é para fazer a vontade de Deus, a gente faz, passa por cima de muitas coisas, enfrenta muitas batalhas, né? Enfrenta muitas pessoas. Pessoalmente a gente tem que enfrentar para poder vencer, para mostrar que Deus é Deus. Então é isso que vocês precisam fazer também. A gente ouve tantas pessoas falando, eu não aguento mais, não dá mais. Eu acho engraçado também outra situação, que a gente ouve muito aqui, né? Até dos próprios parentes. Meu Deus, essa conversa não acaba nunca, é sempre a mesma conversa. A gente vai falar com vocês, o assunto é só esse. Então não venha conversar, porque a nossa vida é essa, né? A gente vive isso, já está no nosso sangue. Como o padre falou hoje na homilia, né? Santo Antônio fazia homilia, era o alimento, muita gente comia, se alimentava da palestra dele, né? Da palavra de Deus. E nós vivemos disso também. A canção aqui hoje, a primeira foi isso. É o alimento. Uma pessoa que viveu também na família, chegou a jogar isso na conversa aqui em família, né? Ninguém vive só de Pai Nosso, Ave Maria, não. Nós estamos vivendo quantos anos? Eu, 53 anos. O Alex já vai para 60. O pai viveu 80 e poucos. A mãe está 77. Vivendo de Pai Nosso e Ave Maria. Só que as pessoas invertem, né, os valores das palavras. É trabalhando para Deus. Ele diz, cuida do que é meu e eu cuido do que é teu. O alimento para o corpo nós também temos. Mas viver de Pai Nosso e Ave Maria é viver para Deus. Ele cuida do que é nosso daí. Ele encaminha, como eu já falei tanto isso para vocês. Vou aproveitar mais uma vez então esse espaço, já agradecer a todos vocês que nos ajudam, né, através dessa obra, porque eu acho assim, eu tenho certeza, né, eu fico admirado, como eu já falei isso para vocês, agora até nesse tempo de pandemia aí, as pessoas de fora, né, lá de outros países, ligam para cá para saber como é que a gente está, preocupados com a gente. Na parte financeira eu estou falando. Como é que vocês estão aí? Eu estou mandando tanto para ajudar vocês. Eu estou mandando isso. Eu trabalhei essa semana e esse pouquinho eu já separei para vocês. Muitos podem pensar assim, como eles são aproveitadores, né? Como eles são usurpadores da fé das pessoas, da humildade das pessoas, né? Da boa fé das pessoas. Mas então, como eu já fui acusado tantas vezes disso, eu queria perguntar aqui no ar para todos. Alguém tem um áudio meu pedindo para alguém dinheiro? Eu nunca fiz isso, né? Eu toquei no assunto uma vez em 2015, quando fui para administrar aqui que o pai pediu, ajuda a colaboração para manter a obra em pé. Isso eu falei. Mas pessoalmente, para alguém, se eu pedir alguma coisa, eu acho que isso não existe. Mas se existir, eu duvido que isso existe, mas se existir, me mande que eu quero pedir perdão até aqui no ar mesmo, em público, né? Mas o que eu quero dizer com isso, não estou tocando no assunto novamente para criar polêmica, mas do assunto que eu estou falando, né? Deus diz, cuida do que é meu, que eu cuido do que é teu. A gente vive só de Pai Nosso, Ave Maria. Não, a gente usa o dinheiro também. A gente compra lá fora no mercado também. Mas nós não nos preocupamos com isso. Até certo ponto, né? A gente se preocupa com o trabalho de Deus, fazer o trabalho dele. E aí ele encaminha as pessoas, porque é de admirar isso, gente. É de admirar. Nos dias de hoje que a gente está vivendo, com tantas crises, né? Com tantas polêmicas, com tanta gente passando necessidade, com tantos desempregos, e as pessoas de fora ligam para a gente perguntar como está, quer saber se está precisando, ou então só liga avisando que já mandou. Então isso não é por Deus? Isso é por Deus, né? Então nós deveríamos, por isso que Jesus diz que a família ficou como exemplo. Ninguém quer se engrandecer com isso, mas vocês deveriam olhar tudo isso, esses detalhezinhos, né? Assim, como que pode uma família dessa, grande, claro que tem a maior parte, está trabalhando lá fora, né? Mas o bloco aqui, que são os filhos, né? Estão disponíveis só para a obra. Eu, o Alex, o João Batista, a Silvana, a Ana, a Kátia, a Maria Aparecida, a Graziele, a Francine, a Aline, esqueci de alguém?
Talvez eu esqueci de me puxar a orelha. Mas os filhos, né? 9. São 9 filhos. Disponível para a obra. E como é que Deus mantém tudo isso? É porque Ele diz, né? Confie em mim. Precisa confiar nele, gente. Confiar nele não é assim, eu passei um apuro, eu vou largar tudo. Eu tenho que fazer isso. Daí que confiança é essa? Ele nos testou também. Como vocês sabem dessa história, né? A gente estava lá em Joinville e todos tinham seu emprego. Não era grande coisas, mas cada um ganhava, dava para sobreviver bem. Dava para estar bem sossegado. E quando Jesus diz, vá para Taquaras, meu filho, vá construir uma igreja lá. Eu fui o primeiro a falar para o pai, então eu fico. O pai vai, eu fico aqui para... Eu trabalhava com o pai naquela época já, né? Trabalho aqui a semana toda e fim de semana eu vou, levo a comida para vocês lá, dinheiro. E aí o pai disse, então tá bom, vamos fazer assim. No outro dia, novamente, em oração, Jesus falou, eu não te disse isso. Disse, quem está contigo, para ir todos. Nós obedecemos, viemos todos para cá. A não ser quem estava casado lá já na época, né? Ficou, era o Alex e a Ana só, né? Nós viemos todos. Todos largaram o emprego. Quem demorou um pouquinho foi Silvana, porque tinha que dar o aviso prévio lá, né? Teve que trabalhar ainda mais um tempinho. Mas assim que acabou, já veio embora também. E aí o que Jesus fez? Aqui nós não conseguíamos emprego. Aqui ficou, depois a Ana veio logo em seguida. A Silvana, a gente ia pescar. Eu quase morri lá fora, né? Que não sabia nada de pesca. Fomos para a roça, também não sabia nada. Também não dava nada. E por fim fomos trabalhar de pedreiro, eu e o João Batista, mas as meninas, os peixes que pegavam aqui, o pai comprava, pegava, fazia o bolinho, iam até Joinville novamente para vender, e isso era só para comer. Vendia hoje para comer hoje mesmo, amanhã já não tinha de novo. E ficamos assim por um tempo, e Deus nos testou dessa forma. Vamos ver até onde vocês vão ser obedientes a mim, né? Tirou o pai dos empregos que tinha, e o pai como líder de casa, né? Hoje eu sei o que é, um pai de família, né? Eu me sinto responsável pelos meus filhos lá, até um pouco aqui pela casa do pai. Então, quando falta algo, eu me sinto responsável. Eu que tenho que dar conta. E assim era o pai. Nós tudo em casa, mas ele era o responsável. Imagina a cabeça dele aonde foi, né? Para chegar ao ponto de dizer, não, me permita voltar, meu Jesus, eu quero voltar. Lá a gente tem condições de trabalhar? Não. Eu pedi para vocês vir para cá, ficar aqui. Mas tenha paciência. Olha o que Deus fala aqui, a conexão entre o homem e Deus. Tenha paciência. O plano de Deus ninguém sabe, né? Se soubesse a gente anteciparia, porque a gente é ansioso, né? A gente tem essa mania de querer fazer tudo à frente, né? Então Deus preparou a gente de uma forma para entender hoje o que é uma necessidade, quando alguém passa necessidade, para a gente dar exemplo, usar isso como exemplo, para nós também baixar um pouco o topete, né? A gente era um pouco o nariz empinado, para a gente saber o que é andar com um pé no chão, saber o que é ter só um pouquinho de farinha, um peixinho em casa, um café, valorizar essas coisas, né? Então hoje, eu não posso falar por todos os meus irmãos que vão pensar da mesma forma que eu, mas hoje se a gente voltar a estaca zero, tudo bem. A gente já passou uma vez, vamos passar de novo, né? Mas Deus diz que isso não vai acontecer. O que Ele promete não falha. Então, como eu falei para vocês, e vocês sabem disso, né? Para manter uma obra dessa em pé não é fácil. E como é que vocês são tocados? Sai um que às vezes, né, tem por um tempo, vamos dizer assim, tem um limite também, né? Não consegue mais ajudar, aparece outro. Sai aquele outro, aparece outro e nunca falha, nunca acaba. É por Deus, gente. Então, agradeço de coração todo esse apoio que vocês vêm nos dando, né? Na parte financeira, na parte espiritual também. É muito, já falei, é muito gratificante a gente ter esse carinho de vocês. Mas sejam firmes, não permitam, né, que o inimigo tire vocês desse caminho. Não é para nós, não, é para vocês mesmos. Caminhar para Deus. Como ele falou na primeira mensagem ali, estou quase chegando, né? Está quase a hora de eu voltar. E aí quem ele vai encontrar? Queira Deus que ele encontre esse pequeno rebanho ainda firme com ele. Pensem todos nisso. Ana? Aqui tem a resposta da mensagem. Tu está falando aí que o milagre todo mês acontece aqui, né? No dia 10 de junho de 95, Jesus fala, quem trabalha direto para mim, até hoje nunca deixei faltar nada. Sou como o fermento que se põe na massa. Faço crescer sem precisar ninguém ver como funciona. E aqui a Nossa Senhora fala em 2016, Maria do Rosário,
Foi para isto que toda essa família foi escolhida, para ajudar todos aqueles que vêm em nome do Senhor.